No programa de hoje, o entrevistado vem para quebrar paradigmas. Nós vamos ter uma continuidade sobre a questão do Paraguai, este novo oásis econômico da América do Sul, da América Latina, e vamos falar de um produto revolucionário que já foi merecedor de um prêmio Nobel em 1938 e que até hoje encontra resistência por parte dos interesses econômicos da indústria de farmácia do mundo. Este é o Aqui Maringá Talk Show de hoje. Não saia daí, a gente volta já! Go Fishing é uma agência que te leva para pescar o famoso tucunaré na Amazônia, paraíso da pesca esportiva, ou até a Argentina para fisgar grandes dourados, ou ainda inúmeras espécies no Pantanal, no maior berçário de espécies do mundo. A escolha de pescar é sua, o compromisso é nosso. Realize uma aventura de pesca com todo conforto, segurança e seja muito bem assessorado por nossa equipe. Consulte-nos. Marco Musi. Estava conversando aqui antes com o Marco Musi e eu me senti meio que, fazendo uma analogia, já meio que amigo seu, viu, Marcos? Marcos, a gente vai saber ao longo da entrevista, é um inquieto inventor. É isso, Marcos? Nós tentamos, Gil. Nós tentamos. Tem algumas patentes, ele me confidenciou de alguns produtos, né, aqui no Brasil, né, patenteados. Se bem que a patente, como é que ela vale no Brasil e vale em outros países também? Hoje existe um tratado de patentes em que você, todos os países que participam desse tratado, o Brasil faz parte desse grupo, então você registra as patentes aqui, tem um período para 2 anos para registrar em todos esses outros países. Entendi. Me perdoem a indelicadeza, a gente já começou a conversa sem a apresentação formal do Marco. Marco está no Paraguai. Já fizemos uma entrevista aqui dias desses sobre esta que está sendo chamada, né, um crescimento, esse que está sendo chamado é um crescimento de nível asiático, chinês aqui na América Latina. Chinês, né? Quase 6% nos últimos 10 anos. E o Marcos está lá, com uma indústria no Paraguai, é isso? Uma indústria, duas indústrias na realidade. Duas, né? Hoje, uma se formando e a que já funciona hoje é a indústria de geradores de ozônio, que era no Brasil e hoje está instalada no Paraguai. Eu sou engenheiro civil, trabalhei com piscinas há 30 anos atrás. Eu sei que meu filho tem 30 anos, foi mais ou menos nessa época, Marcos. E 30 anos atrás, a gente já tinha um aparelho disso que você acabou de falar, ozônio. Gerador de ozônio. Gerador de ozônio, que é realmente uma abordagem fantástica que a gente precisa trabalhar mais, saber mais sobre isso, né, para que a gente possa adotar essas circunstâncias. No Paraguai, Marcos, a gente tem aqui, e hoje ainda está consolidado aqui no nosso meio, uma visão muito distorcida, principalmente da minha geração, né? Mas em todo o conjunto da sociedade, né, de que o Paraguai é um país assim, nem se diz que está em desenvolvimento, né? Quando se fala de Paraguai aqui, fala-se em compras no Paraguai, de comprar produtos falsificados, né? O que o brasileiro conhece, na realidade, é a divisa. É a divisa, Ele vai lá fazer compra. O meio empresarial hoje conhece um pouco melhor o Paraguai já. Exatamente, e é um processo muito recente. Você já me confidenciou, faz 4 anos, né, que você teve esse contato com o Paraguai. Exatamente. Né? E perguntei para você se ainda tem a cultura da mortalha lá, e você falou que isso já não existe mais, né? Não, hoje já tá bem mais fácil andar lá. Eles querem o brasileiro lá, como eu te disse. Para quem não sabe o que é isso aí, a tal da mortalha, é um pano preto, né? É um pano para você... Que os veículos carregavam no carro, é isso? Isso, obrigatoriamente. Para cobrir o cadáver? O cadáver, exatamente. Então, a gente tem essas expectativas do Paraguai e primeiro fato que eu já acho realmente fantástico, que é muito recente essa mudança desse paradigma. É muito recente. O Marcos, em 4 anos, conheceu o Paraguai, resolveu ir para lá, instalou
2 empresas no Paraguai, a gente vai falar sobre elas neste programa, e essa transformação aconteceu em um mandato de um presidente. De um presidente, mudou a cara do país. Hoje você anda pelo Paraguai, o Paraguai é um canteiro de obra, obra pública, obra privada, um estímulo muito grande, incentivo à indústria, muitas indústrias brasileiras indo para lá, né? Uma evolução da própria indústria paraguaia. Você vai quantas vezes por mês para o Paraguai? 1 a 2 vezes por mês, Willy. Aquela história do guarda te parar na rua, vamos falar assim mais no coloquial, né? Não existe mais. Para também, se você estiver fazendo alguma coisa de errado. Claro. Eles vão levantar a documentação, vão ver velocidade, existe a fiscalização, com a mesma coisa que aqui, tá? Mas o que existia no passado, ou o que se comentava que existia no passado, não acontece mais hoje. De propina, de pedir, né? Não acontece. É impressionante, gente, é impressionante. Tem alguns fatos que acontecem no mundo e a gente, por deixar de aproveitar, de observar, a gente não tira a lição que esses fatos trouxeram, né? É possível mudar. Eles estão mudando a passos largos. Nós estamos num momento aqui no Brasil, né, que a gente volta e meia ouve, puxa vida, mas não vai mudar, tudo vai acabar em pizza, né? Não precisa ser assim, né, Marcos? Né? Pode acabar em ozônio também no Paraguai. Se o ozônio servisse para essa situação toda também... Serve, né? Porque mata bactérias, né? Estamos precisando eliminar algumas bactérias aí, alguns parasitas. Parasitas, exatamente. É isso aí. Então, é possível mudar. O Paraguai mudou. Nós tivemos aí, na história mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, a recuperação econômica de países em 20 anos. 20 anos. O Brasil, naquela época, logo que terminou a Segunda Guerra Mundial, era um dos países mais ricos do mundo. Por quê? Que era um dos países que tinha sobrado. Não tinha sido atingido. Não tinha sido atingido fisicamente por bombas, nada. Né? O Brasil já foi mais rico que a Alemanha e o Japão. Eu acho até que é um dos nossos problemas, né, Willy? É muita fartura. Muita fartura. Né? Não passou dificuldade. Exatamente. Não tem dificuldade. Inclusive fartura de observar. Farta observar essas circunstâncias, e a gente está vivendo agora no Paraguai, né, uma mudança extraordinária, crescimento de 6% ao ano, gente, isso encontra paralelo só no crescimento chinês, né? Só chinês. Que tem 1 bilhão de habitantes, né? milhões, né? Não é? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. 1 em cada 5 ou 6 do mundo é chinês, né? Não é japonês, gente, é chinês. Né? E o Paraguai tem 7 milhões de habitantes, a população do Paraná, talvez um pouco mais. E fantástico, tá? Você vai para lá, índice de violência é baixíssimo. Você não tem um problema de assalto, de roubo, não tem nada. É um país tranquilo, não é a divisa. Você falou obras públicas, quando você anda pelo interior do Paraguai, e aí me ocorreu, e agora você voltou com o tema. Nós temos no Brasil uma média de tributos de 30%, 1/3. Não é? E no Paraguai, até onde eu sei, o imposto lá é de 10%. O IVA, é o imposto único deles. Imposto único de 10%, só um corte. É sobre o líquido. Aqui no Brasil, quem é empresário sabe, você paga imposto mesmo que você tenha prejuízo. Né? Exatamente. Lá é 10% do líquido. E se você tiver uma empresa exclusivamente exportadora, é 1%. 1%. Você tem vários estímulos lá, tá, Willy, para vários segmentos da indústria. Então, você tem Maquila, que é um deles, você tem a lei de automotores, que é outro. Então, para cada segmento, você tem as zonas francas. Então, são vários segmentos diferentes de estímulo, sendo que o máximo é 10%, tanto para pessoa física quanto jurídica, numa situação normal. Certo. Depois você tem os benefícios. Tem mais outras possibilidades. A burocracia é baixíssima, eles querem, eles estão com vontade, você entendeu? De receber o brasileiro, inclusive. O brasileiro, o mundo, eles estão criando canais de exportação, não só com o Brasil, mas com a Europa, com outros lugares do mundo, soluções para essa exportação, tá? Logística, solução logística para isso, hidrovias, estão melhorando as rodovias, com
um imposto máximo de 10%, você entendeu? Isso é quem paga mais caro lá dentro, o comércio vai pagar mais caro, né? Agora indústrias, outros setores. Então, quer dizer, a arrecadação deles com impostos é de 10% para baixo. Logo, logo, Balduena e o outro menino lá do Corinthians, como é que é o joga na frente ali? Futebol... Não é ligado? Não é minha. Houve uma polêmica no Brasil, né, que foi chamado de paraguaio, né? E ele se sentiu ofendido com isso. O Balduena e o menino que joga na frente. Quem está me ouvindo com certeza vai se lembrar. Logo, logo vai ser elogio. Logo, logo vai ser. Eu acho que hoje. E o pior vai ser as piadas sobre o brasileiro que o Paraguai vai fazer, viu? Já é elogio. Se o brasileiro conhecer o Paraguai e você chamar alguém, aquela história do Paraguai, do paraguaizinho. Cavalo, né? Paraguai. Não, então isso não existe. Você chegar lá, existe até uma coisa muito séria lá que. Palavra. O negócio que você faz lá com o paraguaio é levado a sério. Não tem, não deu, não tem cheque sem fundo, não tem nada, entendeu, seu Willi? É dessa maneira que funciona. Não tem ser condenado, aí não vai preso se não tiver condenação de colegiado em segunda instância. Não. Preso é preso. Existe até uma coisa interessante lá que hoje é muito polêmica aqui. O Paraguai não tem assalto, até porque se você chegar na frente da maioria das lojas, não só ali na divisa, que é o comércio, como para o interior do país, você tem um cidadão armado. Ele foi treinado para aquilo, ele está ali na porta. Então, você vai assaltar um estabelecimento desse, que você já vê na porta alguém armado? Então, eles têm a segurança, mas os caras ficam sentados lá, muitas vezes com a arma do lado, por quê? Porque não tem violência. Entendi. Não tem violência. É bom a gente aproveitar esse contexto para dar uma esclarecida em mais um aspecto. A gente acaba tendo uma tendência em acreditar que só existe um direito, só existe uma justiça. Não, tem diversas. Aqui no Brasil, o nosso direito é influenciado, né, pelo conceito de direito do latino, né, que vem dessa linha latina. O do Paraguai, até onde eu sei, né, é do direito germânico, que é um pouco mais pragmático, pau, pedra, pedra. Do que o latino. Do que o latino, porque o latino olha, puxa, matou só um, né? Não matou 3, então ameniza. Disse no Brasil que aqui cada um de nós tem o direito de matar uma pessoa. Isso é um adágio. Isso só não temos como, só sua paulada, né? Não é? Então, existem outras formas de direito, sabe, gente? Existem outras formas, e é direito, e é justiça, e é justo, e é da justiça, né? E é preciso só repensar para ver se esse nos serve, né? Ou se a gente pode pensar em outro tipo de direito. E cumprir, né? E cumprir. Muito importante, quando você colocou, eu fiquei aqui bebendo das suas palavras, quando você falou, olha, obras públicas. Então, gente, olha um paradigma aí. Nós temos 30% de arrecadação média de tributos, né? E lá com 10% eles fazem obras públicas. Fazem. Muito. Então não é preciso aumentar mais tributos. Esses dias nós tivemos uma polêmica nas redes sociais esses dias. Quando eu digo esses dias, é ontem e anteontem, né? É muito rápido hoje, né? Da tal do curso para fazer CNH. Exatamente. Né? Então, gente, é um absurdo. Vamos supor, eu, por exemplo, já fui multado, mas vamos supor que o Marco nunca tivesse sido multado, né? Então, ao invés de me punir, o mau motorista, vamos dizer assim, né? Pega todos os motoristas, inclusive os bons, coloca numa vala comum e põe todo mundo para fazer curso. É um absurdo, é claramente arrecadatório. Eu acredito que não exista nem estrutura para isso direito, né? Existe. Aí existem, Marco, as empresas credenciadas, né? Que não sei a que custo se credencia, se é que vocês me entendem, tais empresas, né? E você faria os tais cursos. Curso por EAD, à distância, não precisa ser presencial. Então você veja que seriedade que o governo estava propondo, né? Houve uma reação muito grande nas redes sociais e pronto, foi cancelada, revogada essa portaria absurda. Então é possível fazer diferente, não é preciso ter um país que se diz capitalista, Marcos, como é o Brasil,
e que o governo é o principal consumidor do mercado. Isso é um absurdo num país capitalista. Não é coisa de país capitalista. Não é coisa de... Que raio de país capitalista é esse? Né? Em que a prefeitura, o governo do estado, o governo federal são os principais consumidores. Isso não existe, gente. E geradores acabam... A geração de riqueza acaba ficando na mão deles, né? Exatamente. Então, me parece, pelas reminiscências aí, né, dessas... informações que a gente está tendo no Paraguai, que ali realmente é um país capitalista, né? Tem um governo enxuto. Né? E mesmo assim com capacidade de investimento, aonde é preciso, que deve ser estradas, né? Deve ser a segurança nacional que ele interfere, e deixando a iniciativa privada resolver os seus próprios problemas. Né? Estimulando, né? Para que eles façam isso, pelo contrário, estimulando para que eles façam isso e ajudando a solucionar. Você é muito bem atendido por um funcionário do governo, a máquina não é tão pesada quanto a nossa, a questão de remuneração não é tão pesada quanto a nossa. Você chegou lá para se instalar numa cidade, qual cidade você está? Santa Rita. Quais são, você chegou, qual que é a dificuldade e a facilidade que você encontrou na relação com o poder público? Autorização, terraplanagem, enfim? Posso dar um comparativo para você? Claro. É triste dar esse comparativo, por quê? Porque eu sou bairrista, eu sou brasileiro, eu sou maringaense, eu sou paranaense, eu acho que todos nós brasileiros somos um pouco assim, e eu queria as minhas indústrias instaladas aqui, né? De preferência aqui em Maringá, no quintal da minha casa. Aqui você não, infelizmente, tá? Eu não gostaria de estar dizendo isso, mas você não consegue ser atendido por um secretário da Indústria e Comércio. No Paraguai eu sou atendido pelo ministro. Não estamos aqui focando especificamente numa ou noutra administração, para deixar bem claro. Não. Genericamente não. O que eu gostaria é de que fosse o contrário, tivesse aqui. Talvez pela população, pelo nível de exigência. Você ou por uma foi recebido pelo ministro da Indústria? Fui recebido pelo ministro, você entendeu? Lá você eventualmente conhece o presidente da República, você conversa com ele, se o ministro não puder, ele tem um funcionário lá, o pessoal dá uma atenção especial, resolve seu problema, não fica nada sem resolver. Eles querem você trabalhando lá dentro. Você entendeu? Produzindo, gerando emprego, o tributo, que é pouco, mas está lá sendo gerado, você está pagando o salário do funcionário, o funcionário está pagando o imposto que é devido por ele, você está movimentando a economia. E isso é a centelha, é o que eles estão gerando agora, é a partida só, certo? Por quê? Porque a tendência disso é aumentar, é melhorar. O seu operário de chão de fábrica, com o que ele ganha... Né? Nem é o caso de falar em valores, porque são outros valores, outra moeda. Com o que ele ganha? Ele consegue ter um carro, comer com dignidade, se alimentar, se divertir? Consegue. O custo de vida lá ainda é um pouco mais baixo que aqui, Willy. O salário mínimo é melhor, o salário é melhor do que o nosso e o encargo é bem menor, nem compara, você entendeu? Então acaba sendo mais fácil, existe um encargo menor, a lei trabalhista é diferente, a questão sindical também, tá? Que não tem nada a ver com a do Brasil, então ele acaba ganhando melhor. E ele tem emprego hoje. O paraguaio quer trabalhar. O cidadão paraguaio é fácil de você lidar. E consegue manter uma vida digna com o salário de operário de fábrica? Consegue. Consegue sim. Como é um pouco melhor do que aqui. Você entendeu? Tem as dificuldades também, está em crescimento, você entendeu? Santa Rita mesmo, a cidade que nós estamos, é uma cidade que tem muitos brasileiros, muita indústria. Então, a sua indústria é em Santa Rita? Em Santa Rita, no Paraguai, 70 quilômetros para frente. Para quem se interessar, até sobre a indústria dele, o produto dele, que a gente vai falar daqui a pouco, ou sobre o Paraguai, eu tenho certeza que pelo que eu estou te conhecendo, que você terá prazer em informar, nós vamos deixar o endereço aqui, ó, na tela, para vocês acompanharem e entrar em contato com o Marcos depois. Com certeza, eu vou atender com prazer. Vou falar bem. Falar bem. Eu sou suspeito para falar. O Marco, ele fabrica um aparelho gerador de ozônio. Isso. Eu acho muito interessante essa história do ozônio, Marco, que eu confesso que não aderi ainda, e eu não sei porquê. Aliás, sei porquê. Né? Porque existe um paradigma muito grande, né, de uma outra cultura quando você vai enfrentar doenças, né, enfrentar vírus, bactérias. Eu já li, por exemplo, Marco, que o ozônio
foi reconhecido as suas qualidades, os seus efeitos, né, em 1938. O cidadão, inclusive, ganhou um prêmio Nobel por isso, 1938. Pouca gente vai lembrar, talvez quem tenha cabelo branco se lembre disso. Nós tivemos um caso em Brasília, não, você é precoce. Mas eu lembro. Em Brasília nós tivemos um caso de uma UTI que foi contaminada por uma superbactéria. Exatamente. Que não havia veneno ou remédio, né? Ou química que resolvesse aquela situação daquela contaminação. E o que resolveu foi ozônio. Não é? Então esse me parece um paradigma muito forte de ser quebrado, porque, como eu sempre brinco, né, o ozônio é algo como ele vai detalhar mais, como um enriquecimento do ar, não é? O que vai ocorrer, William, é o seguinte: você comentou o caso do hospital. Sim. Só para complementar, o ozônio ele é eficiente contra as superbactérias nos hospitais. Nós já vimos isso em reportagem de televisão, em outras situações, tá? O ozônio no ambiente ele vai eliminar odores, vírus, fungos, bactérias, tá? Nós estamos aqui, um gerador de ozônio funcionando, ele vai estar eliminando tudo isso nesse ambiente. Consequentemente, trazendo esse mesmo benefício para você. Ele é portátil. Só para as pessoas entenderem, é tipo um umidificador de ar? É mais ou menos isso, um aparelho pequeno que você coloca na sua casa, certo, deixa ele lá funcionando e ele vai estar gerando ozônio, puxa o oxigênio do ambiente, passa por um reator, tá, que quebra as moléculas do oxigênio e une em 3, joga o ozônio no ambiente. O ozônio vai fazer todo esse trabalho e depois o subproduto do ozônio volta a ser oxigênio. Tá? A poluição dele é oxigênio. A poluição dele é um produto 100% natural. 100% natural, que vai eliminar todo tipo de contaminação da sua casa. Ele vai prevenir... Esse é um grande paradigma do ozônio. Ele não tem cheiro... Ele tem um odor característico dele. De ar puro. Cada um dá um nome. Uns falam que é cheiro de ferrugem, outro fala que é cheiro de chuva, cheiro de melancia. Eu já ouvi os mais diversos. Mas o mais interessante é que cada um que tem um aparelho na sua casa, por mais estranho que ache o cheiro característico dele no início, depois não fica mais sem. Entendi. Não fica mais sem. Tá aí uma ideia, viu? Você podia colocar cheiro. Não pode. Ah, não pode? Não pode, porque lavanda, assim, provavelmente esse cheiro vai ser químico. Ele não pode ser nada químico porque ele vai eliminar. Se for químico, o odor é a primeira situação que o ozônio vai combater. Se você, por exemplo, tem animal em casa, fica aquele cheiro do cachorrinho, ou fez uma fritura aqui na cozinha, aquele cheiro forte, você põe o aparelho do ozônio, ele vai eliminar o cheiro. É a primeira coisa que ele faz. A questão do ozônio, assim, eu enquanto observador, todo engenheiro, eu sempre falo para os meus alunos, é antes de tudo um observador, senão ele nem engenheiro é, né? Então, a questão do ozônio é que ele não é de uma grande commodity, né? Não é de uma grande corporação, como são as grandes indústrias farmacêuticas com seus lobbies, né? Esse é o maior problema, né? Então, as pessoas têm que se convencer, através não de palavras falsas, mas através da realidade, pesquisar isso que a gente está falando aqui, dessa contaminação em Brasília, do Prêmio Nobel de 1938, né? Dos benefícios do ozônio, atestados por institutos seríssimos, né? Inclusive presente em muitos países, nas políticas públicas de muitos países, como a Alemanha, como a Suíça, né? E agora no Brasil. No Brasil, recentemente, semana passada, no Brasil. Liberado pelo Ministério da Saúde para ser usado na rede pública. Para ser usado na rede pública. Exatamente. O que foi uma grande vitória. Nós temos que torcer para ver isso logo acontecendo, porque existe uma questão delicada, só voltando que você colocou, essa laboratorial, né? Tudo isso é meio delicado, mas assim, o ozônio, ele vai... Você ter ele na sua casa, você vai prevenir mais de 250 doenças, em torno de 250 doenças, certo? Então, prevenir e ajudar no tratamento também, tá? E ele é muito pouco conhecido no Brasil ainda. Então,
essa liberação que nós tivemos a semana passada pelo Ministério da Saúde, ela vem colaborar muito, por quê? Porque o ozônio passa a ser um pouco mais disseminado com a população. Tá? E ele de fato é qualidade de vida, é preventivo. Você tem casos de cura de câncer, feridas, escaras, doenças respiratórias. Uma doença respiratória, uma alergia, você sente a diferença no primeiro dia que você usa. No terceiro dia você vai estar deixando de usar remédio, provavelmente. Ouvindo aqui o Marcos sobre a questão do ozônio e lendo, né, que dentro daquilo que eu sei e busquei saber também, até para conversar com o Marco sobre o assunto, parece uma coisa assim milagreira, né? Parece aquelas coisas assim. Agora, se a gente observar a história, Marcos, recente, relativamente recente aqui no Brasil, inclusive, né? O Oswaldo Cruz aqui no Brasil, quando ele foi fazer uma campanha contra o mosquito, ele foi ridicularizado, a população não aceitava. Não aceitava. As primeiras campanhas de vacina aqui no Brasil, a população não aceitava também. E é incrível isso. Tem no imaginário popular esse germe contido, não sei se vocês já repararam, que volta e meia numa campanha de vacinação aparece aí uma lenda urbana: olha, não toma que aquela vacina vai matar. E as pessoas acreditam e não tomam a vacina. É impressionante isso. E assim, o ozônio está muito pouco disseminado ainda, né? É um negócio que está começando. Hoje, nós temos duas principais fontes de problema de saúde, tá? De doenças. Nós temos a psicossomática, que vem crescendo muito, e nós temos a que traz a maioria dos problemas, tá? Que é o ar. É o ar que nós respiramos. Certo. Você entendeu? Então, um aparelho desse na sua casa, ele vai eliminar quase que totalmente a parte que traz a maior parte dos problemas, que é o ar. Fazendo um paralelo, já inclusive contextualizando com a questão do Paraguai, esse aparelho hoje custa quanto? É fabricado no Paraguai. E custaria quanto se fosse fabricado no Brasil? Olha, Willy, eu posso dizer o seguinte para você. Dado o benefício dele, é extremamente barato, tá? E hoje ele custaria pelo menos uns 50% a mais para ser fabricado. Eu teria que vender ele para o meu consumidor final, que nós só vendemos para o consumidor final, hoje é a nossa política, até para poder passar todo o benefício, mas é em torno de 50% eu teria que vender a mais. Vamos supor que se fosse um aparelho de R$2.000, eu teria que vender a R$3.000. A diferença é muito grande. É esse benefício de resultado que vai beneficiar o consumidor que está motivando essa migração do nosso parque industrial para o Paraguai. Isso é muito perigoso para o país. Nós estamos perdendo o nosso parque industrial. Posso te interromper um pouquinho? Claro. Não, nós não vamos perder. O Paraguai é limitado, certo? Ele não vai ter condição de acolher tanta gente lá. Aquele velho ditado que bebe a água limpa quem chega primeiro, né? Sim. Então, tem algumas indústrias indo para lá, algumas grandes, outras menores, acredito que vão bastante indústria lá, mas você pensar que ele vai chegar a atrapalhar o Brasil, não. Eu acho até que ele é solução, porque tem muita indústria aqui que não é pequena, ela não vai aguentar a concorrência. Certo? Então, se instalando lá, ela volta a ser competitiva. Entendi. Então, talvez essa indústria que nós estamos falando agora é uma indústria que aqui ela vai estar fadada a acabar ao fracasso, você entendeu? E lá ela se revitaliza e se torna competitiva novamente. E nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes e um país de 7, a diferença, tamanho, a área geográfica é muito pequena. Não é possível nós acreditarmos que um país como o Paraguai vai chegar a ponto de atrapalhar do Brasil, você entendeu? Se nós imaginarmos isso, é um pensamento, eu acho que é até muito complicado. Eu entendo, mas com uma vírgula, Marco, nesse debate, diálogo, e é bom que seja assim, que a gente está fazendo aqui. A Suíça tem metade, eu vou falar bem devagar, metade do tamanho de Santa Catarina. Suíça, puxa, Suíça é um país, todo mundo tem uma imagem, metade. O povo, a qualidade, aspas, da população, a qualidade cultural, vamos dizer assim, é a mesma. Italianos e alemães, que são mais ou menos a mesma origem dos suíços lá. O Japão
ele tem um pouquinho maior que o estado do Paraná. Então, evidentemente, eu fiz uma figura de linguagem aqui, né? Eu acho que atrapalhar não vai chegar, porque uma hora ou outra, o governo brasileiro, os brasileiros vão acordar falando, não, peraí, não é? Não vamos criar mais tributos, vamos parar com isso. Ótimo. Aí, se for por esse lado, rouba menos, por favor. O que eu acredito que vai acontecer no Brasil, Willy, é o seguinte, a médio prazo, talvez até curto, é o seguinte, eles criarem uma ferramenta para desestimular, mas desestimular isso como? Rompendo algum acordo que eles tenham com o Paraguai, atrapalhando quem já está lá. Então as regras do jogo, né? Teria que ser o contrário. O brasileiro tinha que dar mais estímulo, o governo brasileiro tinha que dar mais estímulo para o brasileiro produzir aqui dentro e não fazer o que ele faz hoje, certo? E não trancar. Ele vai trancar o Paraguai ainda, ele vai arrumar uma maneira, já até ouvi alguns comentários de se barrar a saída de indústria para lá, mas ele tem que barrar estimulando aqui, não complicando a vida de quem está indo para lá. Você entendeu? Exatamente. Então, por isso que eu te interrompi um pouco no que você disse, porque o pensamento é esse. O brasileiro, infelizmente, ele está pensando assim, não, nós precisamos parar com essa migração de indústria para lá. Né? Não, então ele que cria um benefício aqui que se iguale e para se produzir no Brasil, porque é o que todo mundo quer na realidade. Você acha que na realidade eu, como bom brasileiro, bairrista, eu queria, não, mas eu fui tão bem acolhido lá que hoje eu faço propaganda, chega a me arrepiar. Eu queria ser acolhido e abraçado dessa maneira aqui no Brasil. Exatamente. Conversando aqui com o Marcos Buzzi, nós vamos deixar aqui os endereços, os contatos do Marco, né? Rapaz, eu não sei por que eu tô com Buzzi. Muzi. Marco Muzi. Buzzi é problema em inglês ou é trabalho? Não. Eu acho que é por isso que eu tô com isso, sabe? Porque ozônio é um grande problema que eu tive que enfrentar para poder estudar e conversar com você. E trabalho que eu observo você faz e muito, né? Trouxe-nos informação sobre o Paraguai, sobre o ozônio, esse país que está aproveitando ser vizinho da 8ª ou 9ª maior economia consumidora do mundo, né? E nessa marginal de vizinhança está alavancando o país com um crescimento de 6% ao ano. Lembrando, quem nos ouve, Marco, que nós estamos no Paraná, a 1 hora de voo de uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo. E aqui também a gente podia construir soluções alternativas, né? Em todos os sentidos. No turismo, na indústria, não é? Que estamos a 1 hora de uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo. Então há muito que se avançar, muito que se fazer, né? E as pessoas precisam, a sociedade precisa de pessoas com boas ideias como você, Marco. Boa sorte, viu, na sua empreitada de Paraguai e nas suas novas empreitadas, nas suas patentes que você tem, né? Obrigado, Willy, obrigado. E muito obrigado por ter participado aqui conosco. Eu gostaria de agradecer você também, essa oportunidade que você me deu para falar do Paraguai, que eu gosto muito, para falar do meu produto. Deixar todos os teus espectadores conhecer mais um pouco, dizer que para qualquer um que queira qualquer informação a respeito do Paraguai, o telefone está aí. Para qualquer consumidor que queira conhecer, saber mais dos nossos produtos, também é só solicitar uma visita. E para qualquer pessoa que queira fazer parte do nosso quadro de vendas no Brasil todo, também é só entrar em contato, que nós estamos aí para atender todos. Muito obrigado, Willy. Obrigado a você. Assim foi o Aqui Tô Maringá Talk Show de hoje. Até a próxima.